Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Vejamos, hoje trabalharemos plural of nouns, plural dos substantivos. Vamos lá. Teacher Marcos. Observem que, assim como no português, o plural, na maioria das palavras da língua inglesa, também é feito com acréscimo do S. Vejamos alguns exemplos. Notebook, notebooks. Apenas foi acrescido da letra S. Eraser, erasers. Também apenas a letra S. Para formar o plural de alguns substantivos, nós devemos seguir algumas regras. Assim como na língua portuguesa, na língua inglesa tem regras que vão além da regra geral. Vejamos a primeira regra. Nos substantivos terminados em X, SH, CH, S e Z, acrescenta-se um ES para se fazer o plural. Vejamos. Box, boxes. Brush, brush. Beach, beaches. Bus, bus. Bis, bis. Aqui no box terminou em X, então acrescentou-se o ES para fazer o plural. No branch, SH, também se acrescentou o ES. Beach, terminado em CH, acrescentou-se o ES. Buns, terminado em S, acrescentou-se o ES. E bis, terminado em Z, o ES também. Então a regra 1, fora a regra geral, diz que quando terminar em X, SH, CH, S e Z, acrescenta-se o ES para fazer o plural, como vimos nos exemplos. Vejamos a segunda regra. Na segunda regra, diz que quando terminar em Y, e esse Y for precedido de uma consoante, o plural troca-se o Y e coloca-se um IES. Vejamos. Fly termina em Y. Antes do Y tem um L, que é consoante. Então, para fazer o plural, tirou o Y, botou um I e acrescentou o ES. Ficou flies. Ni baby termina em Y.
Antes do Y tem um B, que também é consoante. Trocou-se o Y, botou um I e acrescentou-se o ES, no caso, babies. Como toda regra tem suas exceções, aqui diz que quando terminar em Y, e esse Y for precedido de uma vogal, aplica-se a regra geral acrescentando-se apenas S ao substantivo para fazer o plural. Vejamos. Play termina em Y e antes um A, que é vogal. Então apenas acrescentou-se S para fazer plays. Lembrando que play é substantivo que significa peça teatral, mas também pode ser jogo. Na palavra toy, termina em Y e antes tem um O, que é vogal, então logo coloca-se apenas o S, ficando toys. Na terceira regra, diz que quando o substantivo terminar em O, e esse O for precedido de uma vogal, o plural também acrescenta-se um E e um S. Vejamos. Tomato termina em O e antes tem um T que é consoante. Logo, ficou tomatoes com acréscimo do ES. Negro termina em O, antes tem um R que é consoante. E aí ficou negros com acréscimo também do ES. Mais uma vez, esta regra também tem uma exceção que diz que quando terminar em O e essa letra O for precedida de uma vogal, segue-se também a regra geral como vimos no caso anterior da terminação Y. Vejamos os exemplos. Radio termina na vogal O e antecedida pela vogal I. Então fica radios, apenas o acréscimo do S, que é a regra geral. Cuckles, cuckle, terminado em O, seguido, ou melhor, precedido da vogal O, fica cuckles, apenas com o acréscimo do S. Na quarta regra, diz que quando terminado em F, IFE, troca-se o F e o FE por VES. Vejamos. Calf, calves. Elf, elves. Half, halves. Knife, knives. Leaf, leaves. Life, lives. Reparem que alguma dessas palavras termina com F, no caso de calf, elf, half e leaf, e
para fazer o plural, trocou-se essa letra F, colocou um V, um E e um S. Nas outras, na palavra knife e life, terminou em FE. Mesma situação, trocou o FE e colocou-se o VES. Vejamos mais alguns exemplos. Self, selves, sheaf, sheaves, shelf, shelves, tithe, tithes, wife, wives, wolf, wolves. Mesma situação anterior dos exemplos. Terminou em F. Os terminados em F. Trocou-se o F e colocou-se um VES, fazendo plural. E o terminado em FE é o mesmo procedimento. No português, nós temos palavras como lápis, pires, oásis, tênis e tantas outras que usamos da mesma forma para o singular e da mesma forma para o plural. Outro caso é a palavra ônibus. No inglês também tem algumas. Exemplo: ship, deer, trout e fish. Essas palavras são usadas tanto no singular quanto no plural da mesma forma. Não tem alteração nenhuma. Como na língua portuguesa, também temos o plural de forma regular para algumas palavras. No caso, na língua portuguesa, nós temos palavras que às vezes têm até três plurais, três maneiras diferentes. No caso da língua inglesa, nós vamos ver aqui formas irregular, sem acréscimo das regras anteriores, como nós vimos nas regras anteriores. Vejamos. Me e me. Reparem que a pronúncia é a mesma. O que muda é que no singular é com A e no plural com E. Uma. Mesmo caso parecido com o anterior. A letra A no singular e a letra E no plural, fazendo a mudança do singular para o plural. Foot, feet. Aqui no caso de foot no singular, com dois Os, e no plural com dois S. Goose, geese. Mesma coisa de foot. Dois Os no singular, dois S no plural. Uma observação aí para ajudar na compreensão do plural dessas palavras, como dica, não como regra, é que as palavras com o final me, M-A-N, o plural fica M-E-N. Vou aproveitar e vou colocar aqui alguns exemplos extra. Por exemplo, fireman,
o plural fica com E. Então, no singular com A, no plural com E, a terminação "-men". Lembrando que é apenas uma dica para facilitar a compreensão de vocês. Fireman, fireman, a pronúncia também é a mesma. No caso de foot, observem que no singular com 2 Os, no plural com 2 S. É uma situação que serve para facilitar o entendimento, mas atentem aqui para a palavra door, com 2 Os, que o plural é feito desta forma. Com acréscimo do S, regra geral. Repare que até a pronúncia não é a mesma do O. Os 2 Os aqui, ni foot e ni goose, é som de U. E aí o plural fica com feet e geese com som de I. No caso de door, o O tem som de O mesmo. Então, o plural com acréscimo de S. Só para que vocês fiquem por dentro, fireman é bombeiro e aqui no plural bombeiros. Door é porta e doors, portas. Vejamos mais alguns exemplos. Tooth, thief. Mesmo caso de foot e goose, com 2 Os com som de U, plural 2 S com som de I. Mas lembrando que não é regra, é apenas uma observação para que facilite para vocês. Mouse, o plural mice. Louse, o plural lies. E child, o plural children. Para facilitar a compreensão, observem que aqui foi acrescida apenas das 3 letras R, E, N. Um outro detalhe que esse children também pode ser filhos. Só que filhos de ambos os sexos. O casal tem um garoto e uma garota. Eles dizem, nós temos 2 filhos. Aí, nesse caso, usamos desse jeito no português. E no inglês, eles usam a palavra children para se referir a filhos de ambos os sexos. Porque filho é son, e o plural sons, quando são filhos do mesmo sexo, 2 rapazes. Se for filha, vai ser daughter, o plural daughters. Nição acrescentou S, que é regra geral, e daughters também. Nesse caso aqui de children e children é o plural irregular, não acrescenta nem S, nem ES,
Apenas no singular é uma palavra, no plural uma outra totalmente diferente. The end. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Bye.